Pessoal, infelizmente, né, não dá pra gente dizer que se sente bem informado a partir da mídia brasileira. Tem uma bomba acontecendo que está sendo discutida na maioria dos jornais hispanos, né, ou seja, hispanohablantes, né, que falam espanhol, que é esta carta aqui, encaminhada ao Donald Trump. Nenhum jornal brasileiro está tratando disso aqui, mas jornal da grande mídia, né? Tem um ou outro jornal, por exemplo, o Cláudio Dantas traz uma informação relevante sobre isso aqui, mas assim, a mídia mainstream, como ela é canalha. Se você parar para observar hoje, né, a imprensa traz, né, total normalidade no governo Lula, apaga, né, esquece todos os abusos perpetrados, né, todas as orientações de abuso, tudo que você está vendo. Agora o governo quer criar a guarda bolivariana, né, e nada da imprensa debater sobre isso, nada da imprensa falar sobre isso. E essa carta aqui é um retrato nítido e claro do quanto a imprensa nacional não é confiável, e cabe a nós, né, pessoas independentes, trazer essa informação para você. Tá? Dear Mr. President Trump, né, and people of the United States, né, ou seja, caríssimo senhor presidente Donald Trump e ao povo da América. Você sabe quem assina essa carta? Esta carta é assinada pelo Hugo Carvajal, o ex-diretor de inteligência, o ex-chefe da ABIN venezuelana. E ele faz revelações bombásticas. A gente já acompanhou revelações do Hugo Carvajal, inclusive, né, que citam presidentes da América Latina, inclusive tem citações diretas do Hugo Carvajal, noticiadas em vários jornais internacionais, citando o próprio Lula e o próprio Partido dos Trabalhadores aqui. Agora, vamos dar uma olhada, né, como que isso foi amplamente divulgado lá fora e aqui dentro ninguém fala nada. Primeira matéria do Semana, tá? Essa é a explosiva carta que foi enviada por El Pollo Carvajal a Donald Trump. A prova reina, né? Ou seja, prova cheia de nexos de Maduro com o Trem de Aragua e o Cartel de los Soles. E aí é que é o interessante. A mídia brasileira é tão mau caráter, né? Tão sem vergonha, que eu vi matérias de muitas pessoas falando que, olha, o Donald Trump está acusando o Cartel de los Soles venezuelano, mas o Cartel de los Soles nem existe, igual o Foro de São Paulo nunca existiu para a mídia, né? Não existe. E assim, hoje eu sou capaz de, sabe, apostar com qualquer um que a mídia é financiada, a mídia faz parte do Foro de São Paulo, né? Porque eles passam pano para tudo que essa turma da Left People faz, que essa turma da esquerda faz. O ex-general venezuelano, hoje preso nos Estados Unidos, tratou diretamente com Hugo Chávez e Nicolás Maduro durante anos. Ele era o chefe de inteligência da própria Venezuela. Carvajal sustenta que o governo de Maduro haveria empregado a cocaína como instrumento de pressão e que havia mantido colaboração com las Farc da Colômbia, né, com as Farc da Colômbia, com o ELN, o Serviço de Inteligência Cubanos e o Hezbollah. Ou seja, o Trump declarou o Cartel de los Soles como organização narcoterrorista. E está aqui a ligação do Cartel de los Soles, né, com o próprio Hezbollah. Ou seja, literalmente o Trump está bem embasado, né, com o El Pollo, e você acha que uma delação premiada do chefe da ABIN, né, do Hugo Carvajal não tem valor? É a mesma coisa. Tem muita gente morrendo de medo do Ramagem. Lembra o que o Ramagem era no Brasil? Chefe da ABIN. E aí o Ramagem, o que ele faz de declaração, ou documentos, ou provas que ele teve acesso, que eram de governos anteriores, podem ser expostas também para o governo
Trump, né? O El Mundo também tratou do caso, né? El Pollo Carvajal revela, né, em uma carta a Donald Trump que o cartel de Los Soles, sugerido por Cuba, buscava inundar os Estados Unidos com cocaína. O ex-chefe de inteligência e contra-inteligência de Hugo Chávez e Nicolás Maduro foi declarado culpado ante uma corte federal. Então, não dá para você falar que o cartel de Los Soles não existe se esse cara aqui, o Hugo Carvajal, declara abertamente, né, que existia e que ele tratava por esse cartel, né, ou seja, por ordens do próprio Maduro e do Hugo Chávez. Diário de las Américas. El Pollo Carvajal, em carta a Trump, revela cumplicidade de Havana, Caracas, ou seja, de Cuba e Venezuela, em espionagem e operação de narco contra os Estados Unidos. Carvajal assegura que a estratégia foi desenhada com o apoio de Cuba e executada junto às Farc, o ELN e células do Hezbollah, a quem o regime havia outorgado armas, passaporte e impunidade, né? Ou seja, o Maduro, o El Pollo Carvajal, o Hugo Chávez, simplesmente, né, destinavam figuras do Hezbollah com passaporte venezuelano, entre outras coisas, para os Estados Unidos. Além de exportar drogas, exportava também, né, terroristas, né? Agora, a matéria que mais precisa de uma discussão, assim, que foi trazida para a tradução literal da carta pelo Cláudio Dantas, é a que nos interessa mais aqui nessa matéria. Em carta a Donald Trump, Hugo Carvajal diz que a Smartmatic é a ferramenta de manipulação eleitoral. Matéria do Cláudio Dantas, eu sempre cito a fonte, não tem uma matéria que eu trago para vocês que eu não cito a fonte aqui para vocês. Então, a ferramenta Smartmatic. E aí, o que é Smartmatic? É um sistema, entenda o que é Smartmatic. É um sistema de software, né, para computação de pleito eleitoral. Caixinha branca, gente, faz o software da caixinha branca, se é que você me entende. E aí que ela era utilizada para manipulação eleitoral. Na correspondência, Carvajal afirma que o governo Maduro utilizava diversas estratégias para manter o poder e expandir a sua influência criminosa, incluindo o tráfico de cocaína, o envolvimento de gangues como o Trem de Aragua e a presença de agentes do Hezbollah e espiões cubanos em operações no país. Isso até tomar o poder, né? Eles usam a cocaína, gangues do Trem de Aragua, Hezbollah e espiões cubanos como armas contra os Estados Unidos, inundando nossas ruas com assassinos, infiltrando nossas forças armadas e até fraudando eleições por meio da Smartmatic, escreveu Hugo Carvajal. E afinal, e essa Smartmatic, que coisa esquisita, o que é isso? Você já ouviu falar? A empresa Smartmatic, que fornece tecnologia e software para apuração de votos, já havia sido alvo de críticas e teorias de fraude em diferentes eleições na América Latina. Brasil também, tá? Mas a acusação direta de Carvajal representa uma declaração mais contundente, ligando a companhia a supostos esquemas de manipulação eleitoral dentro da Venezuela, tá? Então, ele acusa aqui, né, que esse sistema de software eletrônico, né, é com certeza, né, isso é acusação do Hugo Carvajal, ele que diz isso aí, né, em documento oficial ao governo e à justiça norte-americana, que, né, a Smartmatic era utilizada para manipular eleições, tá? Então, é ele que está dizendo. E aí veio o Didi Redpill, né, um dos poucos que eu vi falando sobre essa carta do Carvajal agora, e falou um pouquinho sobre isso também. Ontem, o jornal ABC de Madrid,
que é um dos mais importantes da Espanha, revelou a íntegra da carta que Hugo El Pollo Carvajal dirigiu ao presidente Donald Trump, dissecando todo o esquema criminoso do regime de Maduro, o grande aliado de Lula. Bom, ele fala sobre a espionagem russa e cubana dentro dos Estados Unidos, narcoterrorismo, trem de Aragua. Ele fala de diversos assuntos, né, nessa carta para o Trump. Evidentemente que foi uma carta feita para agradar os ouvidos do Donald Trump, porém repleta de verdades. Nada do que ele disse ali é mentira. Bom, e eu queria destacar para vocês aqui alguns pontos da carta que eu acho que são imprescindíveis e tem muito a ver com o que acontece no Brasil, com as nossas caixinhas mágicas, com as que nós utilizamos no Brasil, e vocês vão ver a origem e como é que ela funciona em outros países, certo? Abre aspas para o El Pollo. Smartmatic nasceu como uma ferramenta eleitoral do regime venezuelano e logo se tornou um instrumento para manter o regime no poder para sempre. Eu sei porque eu mesmo coloquei o chefe de informática do Conselho Nacional Eleitoral, que é o TSE deles, no seu cargo e ele me reportava diretamente. O sistema Smartmatic pode ser alterado, é um fato. Essa tecnologia foi posteriormente exportada ao estrangeiro, incluindo os Estados Unidos. Operativos do regime mantêm relações com funcionários eleitorais e empresas de máquinas de votação dentro do seu país. Não afirmo que todas as eleições foram fraudadas, mas, sim, afirmo com certeza de que as eleições podem ser manipuladas com esse software e que o mesmo foi usado para fazê-lo, fecha aspas. Ou seja, o El Pollo, que era o cara que controlava, digamos assim, as eleições na Venezuela, porque ele foi o cara que colocou no cargo o presidente do TSE de lá, está dizendo que na Venezuela, friso bem isso aqui, as caixinhas mágicas da Smartmatic, feitas com tecnologia cubana, foram feitas e idealizadas justamente para fraudar a eleição e perpetuar o regime de Maduro no poder. Ora, ora, ora. Quem poderia imaginar uma coisa dessa, não é mesmo? Se eu não estou enganado, acho que tem um outro país da América Latina aí que utiliza, né, essas mesmas maquininhas, com essa mesma tecnologia. Mas, nesse outro país, elas são inexpugnáveis. Nada acontece com elas porque simplesmente nem a NASA consegue penetrar nos seus segredos, digamos assim. Bom, é claro que isso é uma palhaçada, que isso aí é uma pantomima, que deveria, no mínimo, ser investigado seriamente se o Brasil fosse um país sério e não vivêssemos em uma ditadura. Essas acusações do El Pollo Carvajal, um cara que estava lá no olho do furacão, homem de confiança do regime, tanto era assim que foi ele que escolheu o presidente do TSE lá na Venezuela. Então eu acho que esse cara sabe o que ele está falando. Se ele está dizendo que essas maquininhas lá na Venezuela foram fraudadas e que essa maquininha tem tecnologia cubana e o software pode ser sim manipulado, né? Então eu acho que ele sabe o que está falando. E a gente deveria tomar um pouco mais de precaução em relação às nossas caixinhas mágicas também. Porque afinal de contas, se eu não estou enganado, elas vêm do mesmo fornecedor, né? Ou pelo menos a tecnologia é a mesma. Bom, óbvio que isso ainda terá desdobramentos lá nos Estados Unidos, né? Nós vamos ver o que é que isso vai... os desdobramentos disso lá nos Estados Unidos, porque não vai ficar por aí, né? Essa carta para Donald Trump, ela é uma carta importante porque, obviamente, é dirigida ao presidente da nação e com várias acusações, inclusive, de espionagem dentro do território americano. E vocês sabem que espionagem lá nos Estados Unidos é questão de vida ou morte, inclusive é pena de morte para quem for pego espionando. Então, meu querido, é isso, né? Essas caixinhas mágicas que muita gente aí
não botava fé, parece que o El Pollo resolveu falar a verdade e dizer exatamente como é que elas funcionam e para quem elas servem. Agora, nos restaria, como eu disse, uma investigação mais aprofundada sobre o tema no Brasil, para ver se é a mesma coisa lá, é a mesma coisa cá. Eu não posso garantir que seja, mas eu também não posso garantir que não seja, porque afinal de contas, nunca foi permitido fazer uma auditoria a fundo nessas caixinhas. E evidentemente que isso desperta curiosidades e desperta também algum tipo de desconfiança, né, de que algo de errado pode ter acontecido ou pode estar acontecendo. Enfim, esse é o assunto do momento nas redes sociais. O El Pollo Carvajal, a carta que ele mandou para o Donald Trump. Lá sim a gente vai ver providências, quem sabe até essas providências tomadas pelos Estados Unidos resvalem em outros países como o Brasil. Não sei o que vai acontecer, mas a gente espera que alguma providência seja tomada. Pois é, né? Agora, eu preciso deixar bem claro para vocês o seguinte, tá? Muita atenção nessa hora, porque aqui na democracia do Brasil, duvidar é crime, tá? Então você não pode duvidar de nada. E aí, me chama muita atenção o fato de que existia uma agência lá nos Estados Unidos chamada USAID, você deve lembrar da USAID, né? Que teve várias declarações do Elon Musk, do próprio Donald Trump, do Marco Rubio, de que essa USAID, né, era utilizada com o dinheiro do contribuinte americano para fomentar e manter governos de esquerda em todos os países, né, aqui da América do Sul também. E aí, que tiveram parcerias de alguns países, esses que a gente não pode duvidar, né, que talvez você nasceu nele, de alguns países, os presidentes do TSE participavam dessas reuniões com o USAID. As mesmos que presidentes da Venezuela, né, do TSE da Venezuela também participam, né? Deixa a gente, né, digamos assim, curiosos pelo assunto, porque duvidar na democracia atual é crime, então não duvide, jamais, tá? Nem pense nisso, porque eles leem até os seus pensamentos, tá bom? Vamos lá, vamos dar continuidade, que na República das Bananas as coisas não passam. Ó, essa aqui é boa, tá? É boa, essa aqui o Congresso acertou em cheio. Olha, a gente precisa entender que hoje no Brasil está tendo uma leva de profissionais da saúde. Eu mesmo já passei por questões aí no Brasil, assim, que me assustaram, né? Com médicos, né? Em momentos difíceis da vida, né? Em que eu fiquei assustado com a incompetência de alguns médicos, tá? Com os erros claros e inequívocos, né, que estão acontecendo. Anteontem, né, essa semana, a gente viu o caso de uma médica que receitou 9 miligramas, parece, de adrenalina para uma criança e a criança morreu ali na hora, né? Poucos dias atrás também, mas um caso de uma criança que foi com laringite, né, para o UPA e voltou no caixão. Sabe, são coisas absurdas. E ontem a Câmara dos Deputados aprovou a OAB da Medicina. Exatamente, né? Assim como nós, advogados, precisamos nos submeter à OAB, né? Que é só para tomar dinheiro, mas testa nossos conhecimentos, né? E que depois só serve para cobrar a anuidade da gente também, porque para defender a democracia anda difícil, né? Agora vai ter a OAB da Medicina, ou seja, pelo menos provar o seu valor, os médicos terão que provar, tá? Terão que provar. A Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei que cria o Exame Nacional de Proficiência em Medicina, um teste de requisito para inscrição do médico no Conselho Regional de Medicina. Na prática, o texto cria uma prova da OAB, né, pela qual o médico só poderá atuar legalmente no Brasil se passar por ela. A proposta
estava em caráter terminativo na comissão e segue à Câmara. O que é caráter terminativo? Quer dizer que ela termina na comissão e ela não precisa ir para plenário, ela já é votada e já é aprovada, tá? Então foi votada no Senado, na comissão do Senado, já está aprovado, já mandou para a Câmara dos Deputados, que vai agora votar também. Essa decisão pode ser revertida, basta que 9 senadores apresentem um recurso para o projeto ser incluído na sessão do plenário, e aí ela pode ir para o plenário, tá? O texto define que o Conselho Federal de Medicina será o responsável por administrar o exame, tá? A prova não será obrigatória para quem já tem CRM, nem para os estudantes já matriculados na faculdade de medicina. Então, só para quem vai entrar na faculdade depois ainda, tá? Para mim, né? Boa pauta importante. Acho que medir a qualificação dos profissionais que saem das universidades, ainda mais com esse nível baixíssimo de universidade de hoje em dia, tá? Vamos ser sinceros, que tem algumas universidades aí que são um nível de qualidade deplorável, baixo, fraco, né? Mas enfim, vamos falar da greve dos caminhoneiros? Bora lá, vamos falar sobre isso, ó. Caminhoneiros marcam greve para essa quinta-feira, ou seja, hoje veremos os rumores, se realmente os caminhoneiros vão parar, não vão parar, porque é hoje que o bicho pega, né? Vamos dar uma olhada se realmente eles vão aderir, não vão aderir, como que vai ficar essa questão da greve dos caminhoneiros aí. Caminhoneiros de várias regiões do Brasil estão se organizando para uma possível greve geral, marcada para começar nesta quinta-feira, dia 4 de dezembro. O movimento, que é puxado principalmente pelas redes sociais, prevê paralisação em mais de 40 pontos pelo país. A expectativa é que a adesão aconteça nas 5 regiões do país, com maior concentração no Sudeste, especialmente em São Paulo. Mas o tamanho do movimento ainda é incerto, já que entidades que representam o setor divergem. Um dos articuladores da paralisação é Francisco Bugardi, do Sindicato dos Transportadores Autônomos de Bens de Ourinhos, no interior paulista. Ao Metrópolis, ele disse que a greve segue todos os requisitos legais e que na última segunda-feira um ofício foi enviado ao Palácio do Planalto avisando sobre o ato. A expectativa é que o governo ofereça alternativas de melhorias ao setor. O governo ainda não se pronunciou oficialmente. Entre as principais reivindicações estão a estabilidade contratual do caminhoneiro, o cumprimento das leis da categoria, a revisão do marco regulatório do transporte de cargas e a criação da aposentadoria especial com 25 anos de trabalho comprovado. Segundo os organizadores, a paralisação deve começar pequena e crescer ao longo dos dias, mas parte da categoria discorda da mobilização. A Cooperativa dos Caminhoneiros Autônomos do Porto de Santos disse que não vai aderir ao movimento, alegando que não houve assembleia e que a paralisação não foi discutida com todos os representantes. Já a Associação de Santa Catarina e de outros estados apoiam a greve. O Sindicato Nacional da categoria afirmou que seguirá a decisão dos caminhoneiros. Com esse cenário dividido, especialistas esperam que a adesão inicial seja baixa, apesar do engajamento nas redes. A divisão de opiniões também acontece no âmbito político. O ex-desembargador Sebastião Coelho apoia a convocação. Já o deputado federal Zé Trovão, uma das vozes mais conhecidas da categoria, se manifestou contra a greve. Segundo ele, as pautas apresentadas não resolvem os problemas reais do setor. A pauta remete à greve de 2018, durante o governo Michel Temer. Foram 10 dias de paralisação com bloqueios, falta de combustíveis, prateleiras vazias e impactos diretos na economia. O movimento só terminou depois de um acordo entre o governo e os caminhoneiros. Para ter mais informações, acesse metrópolis.com e o nosso canal no YouTube. Pois é, pessoal, o que a gente está vendo até agora, né, é uma pauta sobre reivindicações de direitos dos caminhoneiros, né? Não tem nada a ver com a questão política. Tem muita gente falando, mas é pelo Bolsonaro, é pela prisão do Bolsonaro. Não tem nada a ver. O timing coincide, né? E aí é óbvio que há um timing aqui, mas é uma ação para pressionar o governo Lula sobre direitos da categoria. Vamos lembrar, né, que as mobilizações de 2014 começaram assim, tá? As grandes mobilizações que aconteceram no Brasil começaram com a reivindicação de não é por 20 centavos e foi crescendo, tá? Mas
até então não há previsão, né, de que esta mobilização possa ter uma adesão forte. Tá? Então começou com muito barulho nas redes sociais, eu mesmo acreditei que ia ter uma mobilização real, mais forte, só que depois de vários vídeos eu vi muita gente falando que não vai aderir, muita liderança, né, de caminhoneiros dizendo que não vai aderir. Então só depois de algum tempo para a gente realmente perceber, né, qual vai ser o desfecho final, né, dessa brincadeira, o desfecho final dessa história aí da greve, né? E aí a pergunta que fica é: você apoia essa greve? Você acha que ela é justa? Você acha que ela não é justa? Qual a sua opinião, tá? Vamos lá. Você já viu aquela frase: o golpe tá aí, cai quem quer? Vamos entender uma coisa. A Advocacia Geral da União pediu que o STF recue em decisão para mudar o impeachment de ministro do STF. Como assim? Tá? Vamos lá. Tem cheiro de engodo, tá? Eu vivi para ver o ministro Gilmar Mendes ser cancelado até pela militância política da mídia. Sim, né? Porque hoje tem gente que fala: ah, mas é bolsonarista, mas petista. Mas só que vocês nunca pararam para pensar que a mídia é STFista, né? Eles são 100% fechados com o STF e não tem coragem de criticar. E aí o que acontece? O AGU, que é o Jorge Messias, é o cara que foi indicado para o STF. E aí ele vem agora e faz uma sinalização pedindo para que o Gilmar Mendes reverta essa decisão. O Senado é quem deveria ficar revoltado. A manifestação do Alcolumbre foi um peidinho de véia, né? O Alcolumbre tinha que bater na mesa, colocar impeachment para rodar. Falar: ah, vocês querem? Então vou colocar os impeachments para rodar, eu vou tocar o terror. Não teve nada disso. O que leva a suspeita que o próprio Davi Alcolumbre já sabia da decisão do Gilmar Mendes. Então, o que acontece? O Jorge Messias, que está com o moral queimado no Senado, agora pede para o Gilmar Mendes reverter. Se o Gilmar Mendes reverter, o Senado meio que tem uma dívida de gratidão com o Jorge Messias e... tcharam! Jorge Messias no STF, por ordem ali do Lula, e o Davi Alcolumbre, ó, baixa o faixinho. Entenderam? É tudo um jogo de cartas marcadas. A AGU pede que a STF recue em decisão que muda critério para impeachment de ministros da Corte. Comandada por Jorge Messias, indicado pelo presidente Lula ao STF, a Advocacia Geral da União apresentou nesta quarta-feira ao Supremo Tribunal Federal manifestação endereçada ao ministro Gilmar Mendes, com pedido de que seja reconsiderada a decisão do magistrado que suspendeu diferentes dispositivos da lei de impeachment relativos ao afastamento de ministros da Corte. Gilmar Mendes determinou em decisão liminar que apenas a Procuradoria-Geral da República tem competência para protocolar denúncias que possam levar a impeachment de integrantes da Corte. No parecer obtido pela coluna, a AGU defende a legitimidade popular para a apresentação por qualquer cidadão de denúncias por crime de responsabilidade para abertura de processo de impeachment contra ministros do STF. A AGU pede ainda que a medida cautelar seja reconsiderada pelo próprio ministro Gilmar Mendes, que é o relator, e tenha seus efeitos suspensos até o julgamento em definitivo das ações pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Os processos estão na pauta da sessão do plenário virtual do próximo dia 12 de dezembro. Golpe tá aí, cai quem quer, né? Até a Globo, né, tratou do tema aqui também. A gente está trazendo aqui uma informação da repórter da TV Globo, a Joconda Brasil, de que sim, a AGU já ali recorreu ao Supremo Tribunal Federal pedindo para o ministro Gilmar Mendes reconsiderar essa decisão de mudanças na lei do impeachment, que é uma lei de 1950. Esse parecer encaminhado ao Supremo Tribunal Federal foi um parecer, inclusive, assinado pelo atual advogado-geral da União, Jorge Messias. Ele que diz que, por exemplo, é importante que se mantenha essa questão de
que qualquer cidadão, ou seja, qualquer pessoa pode acionar aí para poder pedir o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele diz, inclusive, faz uma relação entre o que diz a nossa Constituição em seu primeiro artigo, que todo poder emana do povo, e diz que isso tem que ser considerado, ou seja, pedindo, portanto, que no âmbito ainda dessa liminar, que é uma decisão provisória do ministro Gilmar Mendes, que se faça essa reconsideração para manter sim válido esse artigo, permitindo, portanto, que qualquer pessoa possa acionar e aí o Senado para poder pedir o impeachment de um ministro do Supremo. Lembrando que a decisão de hoje de Gilmar Mendes tira isso, né? Coloca essa prerrogativa para o Procurador-Geral da República, para a Procuradoria-Geral da República. Então, a AGU se manifestando de forma contrária também a essa decisão e pedindo que nada mude na lei do impeachment antes que o mérito, ou seja, antes que, de fato, essas ações aí apresentadas pelo Solidariedade, também pela Associação dos Magistrados Brasileiros, vão a julgamento. Porque a gente está falando de uma decisão que inclusive vai referendo na semana que vem, de uma decisão liminar, não é ainda o mérito dessa questão. Então, o que ele está pedindo é nenhuma mudança para a lei de impeachment antes do julgamento. O que vai mudar, né? Nós não temos um Senado que jamais vai colocar isso aí em votação, tá? Jamais vai colocar isso aí em votação. Então, não vai mudar bolhufas de nada, tá? Pessoal, tá aí, ó, o contato da Imigra Mais para você, tá? Que precisa falar com a nossa assessoria de imigração ou até falar com a gente, né, do escritório de advocacia também. Tá aqui, ó, 16993210648. Você que tá precisando de algum suporte aí, você pode entrar em contato com a Imigra Mais, tá? Ó, a Imigra Mais, ela é uma assessoria especializada para Uruguai e Paraguai. Para você que viu eu falando agora sobre a OAB aqui, né, da medicina, entenda o seguinte, lá no Uruguai, você tem um curso de medicina absurdamente gratuito, tá? O curso de medicina lá é de graça. Então, para você que às vezes tem um sonho de fazer medicina, tá? Lá para qualquer pessoa é possível. Eu mesmo tenho amigos lá que fazem medicina, né? Brasileiros que foram para fazer medicina no Uruguai e estão, né, estudando medicina, se formando em medicina lá no Uruguai, né? E a informação que eu tenho é de que muitos deles, né, saem do Uruguai e não voltam para o Brasil, porque ali mesmo já tem um intercâmbio. Muitos vão para a Espanha, tá? Que o curso é reconhecido na Espanha e muitos são direcionados também, né? Depois de já ter feito um intercâmbio lá no Uruguai, vão direcionados para os Estados Unidos também, que hoje é uma das formas, né, de você obter o Green Card, né, através do curso de medicina, né? Há uma procura muito grande por profissionais da área de medicina, né? E aí, né, a gente mesmo tem, né, nossos parceiros, né, internacionais, advogados americanos que fazem esse processo do Green Card, o EB2NW para vocês, tá bom? Obrigado, fiquem com Deus e até o próximo editorial. Vejo vocês ao meio-dia.